Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 13 de agosto de 2022. O reino dos céus, sabe de quem é? Das crianças. Isso mesmo, dos pequeninos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor nosso Deus, fonte de salvação, fazei que o testemunho de nossa vida exalte sempre a vossa glória e mereçamos cantar no céu vosso louvor eternamente. Amém. Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus se volta para os discípulos e diz: Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Jesus não se importa em transgredir as normas que impedem a fraternidade e o acolhimento aos pequeninos. A nova experiência de Deus Pai marcou a vida de Jesus. Ele dá novos olhos para perceber e avaliar a relação entre as pessoas. Jesus fica ao lado dos pequeninos e assume a sua defesa. É impressionante quando você junta tudo o que a Bíblia diz sobre as atitudes de Jesus em defesa da vida das crianças, dos pequeninos. E vamos fazer uma viagem agora, em alguns momentos desses. Primeiro, Jesus dá graças pelo reino presente nos pequeninos. A alegria de Jesus é grande quando vê que as crianças, os pequeninos, compreendem as coisas do reino que ele anunciava ao povo. Pai, eu te agradeço. Mateus 11. Jesus reconhece que os pequeninos entendem mais as coisas do reino do que os doutores da lei. 2. O direito de gritar. Quando Jesus entra no templo, derruba as mesas dos cambistas. Foram as crianças que gritavam: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21. Criticado pelos principais sacerdotes e escribas, Jesus defende os pequeninos e, em sua defesa, invoca as Escrituras. 3. Se identifica com os pequenos. Jesus abraça os pequeninos e se identifica com eles. Quem acolhe um pequenino, acolhe Jesus. Marcos 9. E todas as vezes que fizestes essas coisas a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Mateus 25. 4. Acolher e não escandalizar. Uma das palavras mais duras de Jesus é contra aqueles que escandalizam os pequeninos. Quem são a razão pela qual os pequeninos não acreditam mais em Deus? Colocar uma pedra no pescoço e ser lançado no abismo do mar. A palavra é forte. Lucas 17, Mateus 18. 5. Tornar-se como crianças. Jesus pede aos seus discípulos que se tornem como crianças e aceitem o reino como crianças. Sem isso não é possível entrar no reino. Lucas 9. Indica que as crianças são professoras de adultos. Isso não era normal? Estamos acostumados o contrário? 6. Acolhedor e comovente, que é o evangelho de hoje. Mães com filhos que se aproximam de Jesus para pedir a bênção. Os apóstolos reagem e os afastam. Jesus corrige os adultos e acolhe as mães com os filhos. Abençoa as crianças e as abraça. Deixe os pequeninos virem até mim. Não os impeça. De acordo com as normas da época, mães e filhos pequenos viviam praticamente em estado de impureza legal.
Jesus não se deixa levar por isso. 7. Acolhimento e cuidado. São muitas as crianças e jovens que ele acolhe, cuida, ressuscita. A filha de Jairo, de 12 anos, Marcos 5. A filha da mulher cananeia, Marcos 7. O filho da viúva de Naim, Lucas 7. O filho epilético, Marcos 9. O filho do centurião, Lucas 7. O filho do funcionário público, João 4. O menino com os 5 pães e os 2 peixes, João 6. Se um dia compreendêssemos de fato o que precisamos fazer para entrar no reino, de tão simples que é, a gente simplesmente deixa passar e não enxergamos. E hoje a igreja celebra 2 santos, São Ponciano e Santo Hipólito. O imperador Severo aceitou a diversidade religiosa no império. Entretanto, na própria igreja surgiram divisões. Ponciano e Hipólito viveram em Roma no século III. Esses 2 homens foram envolvidos por um cisma na igreja. Ambos se consideravam papas. São Hipólito foi um dos escritores mais destacados da igreja de Roma dos primeiros séculos. Presbítero da igreja de Roma. Entrou em conflito com o Papa Calixto, dizendo que o novo Papa não considerava a legislação sobre o casamento e a penitência, estava abandonando a tradição apostólica. Descontente com o comando da igreja, proclamou-se Papa ao lado de Ponciano, sucessor imediato de Calixto. Em 230, com a morte de Severo, sobe ao trono o imperador Maximino, que retoma a perseguição religiosa. Imediatamente deportou os 2 papas para minas de trabalhos forçados na Sardenha. Lá eles morreram martirizados. Ponciano foi o primeiro papa a ser deportado. Era um fato novo para a igreja, que ele administrou com sabedoria e sagacidade e muita humildade. Para que seu rebanho não ficasse sem pastor, renunciou ao trono de Pedro, tornando-se também o primeiro papa da igreja a usar este recurso extremo. Esse gesto comoveu Hipólito, que percebeu o sincero zelo apostólico de Ponciano. Por isso também renunciou ao seu posto, interrompendo o prolongado cisma e se reconciliou com a Igreja de Roma antes de morrer, em 235, no mesmo ano que Ponciano. Os corpos desses 2 mártires foram trasladados para Roma, onde estão sepultados. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Ponciano e Hipólito governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você, viu? Bênçãos do céu na sua vida.